Olá a todos, eu me chamo Diego Luiz Pereira, sou aluno do mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental aqui da UFOP e hoje vou apresentar o meu projeto chamado Panorama das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, RPPN, em Minas Gerais. Como orientador eu tenho o professor Dr. Arnaldo Freitas e co-orientador o professor Dr. Ricardo Eustáquio. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Minas, o programa nosso de sustentabilidade e o Encontro de Saberes 2022. Dando início à temática em si, os aspectos da preservação ambiental têm sido amplamente discutidos desde os anos 70, muito pelas conferências internacionais e nacionais, tanto de meio ambiente quanto de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, permeando todos os setores da sociedade, em especial o terceiro setor e as entidades privadas, em especial as empresas, que têm utilizado já há algumas décadas a criação de unidades de conservação como uma ferramenta de fomento à preservação ambiental, entre elas as RPPNs. O objetivo desse trabalho é apresentar o panorama dessas reservas existentes em Minas Gerais em prol do fomento da sustentabilidade. E os objetivos específicos são três, permeando desde o levantamento bibliográfico até uma tendência sobre criação e verificação de existência de novos usos. A metodologia, a nossa pesquisa, ela é qual e quantitativa, ela tem três palavras-chave, perfil RPPN em Minas Gerais e um marco temporal que permeou o ano de 2020 até 2022. Um outro marco temporal, assim de bancos de dados de RPPN, o IEF, CMBio e o CNRPPN, também foi consultado desde que eles tiveram as primeiras inclusões de RPPNs. Além disso, vale frisar que eu tenho uma autorização da empresa que eu atuo para fazer essa pesquisa e a metodologia se encerra nas análises de dados e apresentação de resultados. Como referencial teórico, as unidades de conservação, de preservação, elas têm uma ampla discussão há muito tempo, desde os anos de 1860, quando a gente teve a criação do primeiro parque nacional no mundo, o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Depois, aqui a nível de Brasil, essa discussão também já estava um pouco acalorada, na época do Getúlio Vargas, houve um estímulo à preservação, até 1937 a gente ter a criação do Parque Nacional do Itatiaia e em 2000 do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Falando das RPPNs, essa área em si ela tem sido discutida desde a criação do Código Florestal dos anos 30, da sua revalidação nos anos 60, permeando a criação da Política Nacional de Meio Ambiente em 81, até que em 90 instituiu oficialmente as RPPNs, com suas características que conhecemos hoje, como uma criação para gravar a sua preservação para a perpetuidade, alguns benefícios que os seus proprietários têm, sem considerar também, agora mais fortemente, considerando os serviços ecossistêmicos, que é toda a benesse e benefício que a natureza gera e provê para as pessoas. Além disso, aqui um mapa que vai ilustrar rapidamente as 360 RPPNs que existem no estado de Minas Gerais, um estado que mais tem RPPNs no nosso país. Trazendo resultados preliminares, um referencial teórico, a gente teve 334 artigos e materiais científicos, a maioria providos e desenvolvidos por universidades mineiras, os bancos de dados do IEF e do CMBio, cada um tem um número específico de RPPN de acordo com o seu registro e optamos por considerar a CNRPPN como fonte principal de análise de dados, porque ele aglutina entidades criadas, RPPNs criadas tanto no IEF quanto no CMBio. Dados interessantes, gráficos interessantes apresentados à esquerda, são os setores que mais criam RPPNs no nosso país. A iniciativa privada representa 81% dessas unidades. E ao lado direito, a gente tem os setores que criam essas unidades. E a mineração é a que mais se destaca, com 25,7%. E muitas dessas RPPNs foram criadas por meio de TACs, de termos de ajustamento de conduta, ou de acordos junto com os órgãos ambientais. Por isso também um certo volume expressivo de unidades. Além disso, a gente tem um gráfico aqui que apresenta um histórico de criação das RPPNs, desde 90, quando foi decretado, permeando 98, um decreto do Estado de Minas Gerais, o ano 2000, o SNUC, dando um impulso na criação dessas unidades, até a regulamentação do artigo 21 das RPPNs que estava no SNUC, dando um salto também de criação em 2007, com 27 unidades. Nesses gráficos, é importante destacar, a gente tem aqui a criação do plano de manejo, que quase uma unidade que está dentro do CNRPPN possui, e as três principais atividades que a legislação autoriza
dentro das RPPNs, a educação ambiental, a pesquisa e o turismo. Existe um grande gap para fomentar essas atividades, coisas que não têm sido executadas. E, por fim, a gente vai fazer uma comparação aqui, né, entre a criação voluntária das RPPNs que acontece e as compulsórias, apesar da legislação dizer que a RPPN tem que ser criada de forma voluntária, de iniciativa própria, né, destacando também o setor privado como grande criador, seja por imposição de algum órgão ou por vontade própria, voluntária, né. Destacamos também a baixa aderência dos usos permitidos, e isso tem que ser mudado. E isso abre um leque também para fomento das pesquisas científicas, tanto nas ciências econômicas quanto nas ciências ambientais. Ao final de contas, as áreas de preservação, as RPPNs, são muito mais do que apenas áreas verdes que devem ser preservadas, e sim áreas verdes que devem ser utilizadas conscientemente. Importante frisar também que o poder público, ele, apesar de não criar a RPPN, ele estimula por meio do desenvolvimento de benefícios. E isso tem que ser ampliado também para que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam, no final das contas, fomentar o crescimento dessas reservas. E eu termino a minha fala dizendo o quanto é importante estimularmos a criação, a visitação e o usufruto consciente dessas áreas, porque assim a gente vai estar garantindo a manutenção dos serviços ecossistêmicos que geram benefícios para toda uma sociedade, e é isso que a gente tem que fomentar. Dessa forma eu agradeço a paciência e eu espero que eu possa contribuir um pouco com esse singelo trabalho aqui no mestrado de sustentabilidade. Muito obrigado a todos.